A paz do Senhor, Pastor Wagner Santana aqui. E no devocional de hoje, nós vamos estar falando vencendo o medo. De acordo com os mestres da psicologia, existem 6 medos básicos que assolam a humanidade. E são eles, acompanhem comigo: o medo da pobreza, medo de ficar velho, medo da crítica, medo de perder um amor, medo da doença e medo da morte. São esses 6 medos que escravizam a humanidade. Não saia daí antes da gente ver um por um, cada vídeo desse daqui, cada tópico desse. Talvez um se enquadre em você, talvez você esteja passando por um desse. Tem medo da velhice, ou tem medo de morrer, ou tem medo de perder um grande amor. Quem sabe você não age porque tem medo da crítica, ou quem sabe você tem medo da pobreza, trabalha dia e noite para poder não ficar pobre. Quero dizer que se você ainda não é inscrito no canal, considere aí estar se inscrevendo, apertando o sino da notificação. Se você já é inscrito no canal, já está com a gente há algum tempo, continue aí curtindo nossos vídeos, que agora nós vamos para o primeiro versículo. Mateus 6:26. O medo da pobreza. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam e nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Jesus ministrou sobre essa procura, essa correria de conseguir algo, de deixar um valor, uma terra, uma posse, um legado para os nossos filhos, para os nossos netos. Se você nasceu nu, pelado, conseguiu vencer na vida com pouco recurso, com pouca coisa, por que você acha que tem que deixar algo para o seu filho que ele não vai conseguir vencer? Se as aves do céu não plantam, não semeiam, não colhem, e eles sempre, Deus se sustenta, sempre dá o que comer para elas, como os animais também, não falta nada para eles, porque Deus alimenta cada um deles, porque é importante para Deus. Eu e você não somos muito mais importantes para o Senhor? Na correria de nós não ficarmos pobres, miseráveis, sem nada, a gente acaba perdendo a saúde de tanto correr para trabalhar, para adquirir o mínimo possível para a gente. Depois que ficamos doentes, perdemos a nossa saúde de tanto trabalhar, gastamos todo o dinheiro que adquirimos durante a vida para poder cuidar da saúde. E entendemos que o mais importante para nós não é o dinheiro, e sim a nossa saúde. Então, deixa de ansiedade. Não precisa temer a pobreza, porque o Senhor sempre sustenta aqueles que são seus. Fui moço e hoje sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. A próxima é o medo da velhice. Mesmo na sua velhice, quando tiverem cabelos brancos, sou eu aquele que susterá. Eu os fiz e eu os levarei. Eu os sustentarei e eu os salvarei. Mesmo na velhice, o que vai acontecer quando eu ficar velho? Será que eu vou ter que morar no asilo? Às vezes é o pensamento de muitas pessoas. Meu Deus, como é que vai fazer para comprar meus remédios? Será que eu vou conseguir se aposentar? Onde eu vou morar? Meus filhos todos vão casar. E eu quero ministrar para você, à luz da Bíblia, que Deus se preocupa com isso. Tanto na igreja primitiva, o cuidado que eles tinham com as viúvas, como também aqui na Bíblia, quando você tiver com seus cabelos brancos, estiver na sua velhice, na final dos seus dias. Isaías, ele ministrou que Deus, ele te sustentará, ele te susterá, não vai acontecer nada contigo. Não tenha medo da velhice. Significa que você viveu, batalhou, viveu um bom combate, combateu esse combate e agora você está aí de pé curtindo uma boa velhice, sinal que você chegou lá, não é? Que você chegue até os 100, 200, 300, quanto você sonhar para você, com saúde, sabendo que Deus vai te sustentar. Vencendo o medo da crítica. Não tenha medo, você não sofrerá vergonha. Não tema o constrangimento, você não será humilhada. Você esquecerá a vergonha de sua juventude e não se lembrará mais da humilhação de sua viuvez. Eu não sei se o medo da crítica que você tem é de agir, fazer alguma coisa, é entrar num relacionamento que ninguém aprova e gosta, é de você é viúva e da sua viuvez, ou se é alguma coisa, uma crítica porque o que as pessoas vão falar. E quantos sonhos, quando o cemitério tem quantos sonhos que foram enterrados por medo de críticas, que não quiseram lutar pelos projetos, pelos sonhos ou com medo do que as pessoas vão dizer. Não é hora de nós pensarmos nisso. Invista nos seus sonhos, corra atrás, esqueça o que os outros vão falar.
Como aqui foi falado e ministrei para vocês, não tenha medo do que você não sofrerá vergonha. Não precisa ter vergonha, não sei que pecado você fez, qual é o seu passado, o que tem enterrado. Confesse ao Senhor. A Bíblia diz que tudo que você confessa e deixa, você alcança misericórdia. Não deixe as pessoas te oprimir. Talvez pegar o seu nome, colocar em redes sociais, em lugares públicos, falaram de você e hoje aquilo te fere, te dói. Mas eu quero falar para você que Deus, Ele cura todas as suas vergonhas. As críticas, esquece as críticas. Eu sei que o que falaram não vão voltar atrás. Tudo que disseram de você, mas a dor você não vai sentir mais. Profetizo que Deus falou, vou tirar, não tenha vergonha da sua viuvez, não tenha vergonha. Ele vai tirar todas as suas vergonhas em nome de Jesus. O medo de perder o amor de alguém. E a Bíblia diz assim, no amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo. E quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Talvez você é medroso, está assustado, com medo de amar, ou não deixa ser amado porque tem medo de ser traído, medo de ser, ou às vezes já foi traído uma vez, entrou uma ferida e pensa que tudo vai ser igual. Ou talvez, quem sabe, tem medo de se machucar, ou tem medo de perder um ente querido, um amor da sua vida, ou um parente seu. Não, a Bíblia diz que o amor lança fora todo medo. O amor não há, no meio do amor não há medo. E olha que a Bíblia falou, quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. O amor, ele tudo pode, tudo crê, tudo suporta. O amor é aquele que está em Coríntios capítulo 13, o amor é perfeito, ele é sofredor, mas o amor, ele não espera nada em troca. Então, se você realmente ama, não pode ter medo de amar. E não pode ter medo de perder quem você está. Nunca você vai perder aquilo que não é seu. Se você perdeu, talvez nunca fosse seu. Como é que vai perder uma coisa que não é seu? Às vezes você não tem o amor de alguém e está achando que tem e fica sofrendo. Não é para sofrer. Amém? Então, queria ministrar em você que não precisa ter medo de perder aquilo que você não tem. Medo de perder um ente querido, medo de perder um grande amor, pois é um dos 6 medos que assolam a humanidade. O próximo é o medo da doença. Eu quero mostrar para você vencer o medo da doença. Enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Lucas 9:2. Sei que a igreja foi mandada, enviada para poder curar os enfermos, para pregar o evangelho, mas orar pelos enfermos, para chamar, orar pelas doenças. Às vezes você tem medo de passar dor, de sentir dor, tem doença de doenças, tem medo de doenças incuráveis, tem medo de ficar doente, não é? Uma das piores doenças é o câncer. Quanto mais você fica preocupado e como recebe a notícia, isso mostra o seu futuro, como é que você vai lidar com ela. Eu quero que você lance fora todo medo. Não precisa ter medo da doença, porque Jesus, Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nele não há doença incurável. Até mortos Ele ressuscitou. Tudo é pelo propósito dEle. Tudo que você pedir no nome dEle, se for para morrer, amém, você morre com Ele. Mas se for para ser curado, vai ser curado. Porque você pode servir ou serve o Deus que é Deus até da doença. Não tem nada que Deus não possa curar. E como ele falou assim, aqui no Evangelho, enviou-lhes a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Eu fui enviado para poder curar as doenças. Eu não sou médico, mas através da oração. Se tem alguém enfermo entre vós, chama os presbíteros e unja. E a oração com fé sarará o enfermo. Glória a Deus. Está doente? Está com medo de ficar doente? Vamos fazer uma oração. E vamos deixar esse medo para lá, não deixa isso tirar a sua paz, a sua vida. É hora de nós vivermos. Aproveita a sua vida enquanto você está vivendo. E tem a última, que é o medo da morte. João 11, 25 e 26. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ele ainda termina perguntando, você crê nisso? Eu te pergunto, você crê mesmo nisso? Ainda que morra, viverá. Olha, a morte não é o final. A morte para nós cristãos, ou para mim, que sou um pastor, que sou crente, tenho fé no Senhor, é o começo. Eu tenho aí a média do brasileiro de vida é 70 anos de idade. Moisés falou no Salmo 90 dele, não é? Depois de 70, cansaço e enfado. Apesar de ter pessoas aí que chegam aos 100, 100 e pouco, mas um dia você não vai ficar para sempre não, você vai morrer. Eu quero dizer que a morte não é o final para você, é o começo, é onde começa a sua vida. Você vai passar a eternidade com o Senhor. Ainda que morra, disse ele, viverá. Não é para você temer a morte. Não tenha medo de dormir e não acordar mais. Não tenha medo do que você não pode deixar para o futuro. Não tenha medo do futuro que você conhece. Pare de sofrer por antecipação. É hora de você curtir.
É hora de você buscar o Senhor, fazer as coisas que vem na sua mão e fazer conforme dá para fazer, amém? Porque a morte um dia vai chegar para nós, mas aquele que venceu a morte ensinou para nós. Eu venci a morte, foi isso que ele disse, nós temos que seguir ele, porque ele conhece o caminho. A morte venceu ele, mas ele venceu a morte, ele ressuscitou e ele está lá à destra do Pai. Jesus, Yeshua HaMashiach, é dele que eu estou falando. Está aí os 6 medos básicos que assolam a humanidade, junta, estuda um por um. Eu coloquei um versículo de cada um para refutar, para você ter paz nisso daí. E não para por aí, tem muito mais. Se você gostou do vídeo, deixa aí o seu like, compartilha com seus amigos para também estar aproveitando aí. E eu te espero no próximo devocional.